Fala pessoal, professor Baraúna para mais uma aulinha. Nessa aula a gente vai falar sobre sucessão ecológica, um assunto pequenininho de ecologia, direto, facinho, tá? Tudo é facinho, né? E depois aí você tem aqui embaixo um exercício para você resolver, tá? Quem é aluno presencial do curso, quem não é, não vai estar disponível isso aí por enquanto, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? Sucessão ecológica seria uma forma de uma população ou espécie ou seres vivos de colonizar um ambiente. Então, essa colonização ela é chamada de sucessão ecológica. Poxa, por que sucessão? Porque ela passa por diversas etapas. Aí vamos lá com calma. Primeira coisa, uma sucessão ecológica ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é uma sucessão primária, a gente diz que esse processo de colonização está ocorrendo num local inóspito. Como assim inóspito? Onde nunca teve vida. Se ela é secundária, aí é num ambiente onde já teve vida. E aí sofreu uma queimada, uma devastação, não sei. E aí tirou a vida daquele ambiente e ela está começando novamente a suceder, ou seja, a colonizar dentro daquele ambiente. Ok? Então, vamos fazer a primeira coisa. Sucessão ecológica, eu vou separar ela em primária, P de primária, e secundária, S secundária. Ok? Então, qual delas aqui o ambiente não tem vida? Primária. Qual delas o ambiente já tem vida, perdeu e está se reinstalando? Secundária. Né? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vamos dar um exemplo de sucessão ecológica primária. Primária. Eu digo assim, ó, um vulcão entrou em erupção, formou uma ilha, gostou da sonoplastia? E formou uma ilha vulcânica. Fernando Noronha, por exemplo. Noronha é uma ilha vulcânica, né? Então ela está sob o vulcão, extinto há mais de 20 mil anos, sei lá. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Ali, quando a lava resfriou, poxa, não tinha vida, mas a vida começou a se instalar. Aí você diz assim, pô, Bara, mas aí no meio do nada, no meio do oceano, é muito difícil instalar vida. Eu concordo contigo, mas não quer dizer que não vai ter. De alguma forma, a vida vai chegar lá. Quando a vida chegar, a gente chama essa espécie que iniciou o processo de espécie pioneira. Uma espécie pioneira, ela é uma espécie que consegue resistir a uma série de intempéries do ambiente. Pode ser uma gramínea, pode ser um líquen. E aí, consequentemente, essa é uma espécie que vai conseguir se colocar naquele ambiente e gerar a possibilidade de outras espécies chegarem. Sacaram a ideia? Então, quando a gente fala em sucessão primária, eu estou falando de seres que vão chegar num local e vão habitar aquele local inicialmente. Então, muito difícil, com uma série de intempéries, porque o ambiente é inóspito. Na secundária, não. Aí esse local já tinha vida, foi retirado uma parte dela e está se reinstalando a vida, tá? Então, aqui, ó, ambiente inóspito. Aí, esse ambiente inóspito é aquele ambiente que nunca teve vida. Então, as espécies pioneiras vão chegar aqui, ok? Aqui, sucessão ecológica secundária. O que é que vai acontecer? Na sucessão ecológica secundária, eu tenho um ambiente já habitado. Então, nesse caso, eu tenho um ambiente já habitado, ou seja, aqui já teve vida. E, de alguma forma, essa vida saiu e agora está tendo um processo de colonização secundária, ou sucessão secundária. Entenderam essa primeira parte? Tranquilo? Então, vamos passar para a segunda parte? Vamos lá. Pronto, então aqui para você copiar, tá? Eu vou deixar como sucessão ecológica primária, colonização inicial, ou seja, é a primeira vez que está sendo colonizada, de um ambiente por espécies pioneiras, que são espécies iniciais, tá? Então, o print da tela. E agora, voltando, vamos colocar exemplos. Então, quais são os exemplos? Eu vou botar assim, ó, por exemplo, líquens, e vou colocar gramíneas. Então, duas espécies pioneiras que podem chegar a iniciar o processo de colonização onde? Por exemplo, após uma atividade vulcânica. Ou então, por exemplo, uma duna. Então, você tem uma atividade vulcânica, depois, obviamente, vai secar a lava, tal, papapá, e você tem a duna. Então, ela se instala, depois você tem uma vegetação de gramínea que pode vir a efetuar o processo de colonização. Claro, como eu falei, que aqui tem várias dificuldades e isso vai ser ao longo de milhares e milhares de anos. O líquen, por exemplo, pode degradar rochas.
não é? Formando aí a matéria o quê? Orgânica, já que ela é uma assimilação de quem? De fungos mais algas. Por exemplo, existem outras, né? Uma simbiose. Então, de fungos mais algas, e aí, consequentemente, ela pode usar matéria inorgânica e formar matéria orgânica no meio. Aí é joia, aí é excepcional. Por que que é excepcional? Porque aí, nesse caso, esses líquens podem dar matéria orgânica ao ambiente. E aí isso aí vai ser fabuloso, porque outras espécies podem chegar e se aproveitar dessa matéria orgânica, ok? Então essa daqui é a sucessão ecológica primária. Vamos para a sucessão ecológica secundária. Pronto, sucessão ecológica secundária. Então aqui, ó, colonização em locais desabitados, no início da sucessão. Então, quando ocorreu o processo de colonização, esse local ele estava desabitado. Porém, havia sido ocupado por uma comunidade biológica anterior. Então, existia uma comunidade biológica, ela deixou de existir por algum fator, e aí, consequentemente, esse ambiente está sendo recolonizado, ou seja, colonizado pela segunda vez. Daí uma sucessão ecológica secundária. Acho que muito direto, não é isso? Uma coisa que é importante perceber, na sucessão ecológica secundária, o ambiente já foi mexido, já foi transformado em matéria orgânica e inorgânica, há resquícios de uma colonização anterior. Portanto, essa segunda colonização, ela é mais fácil, fica ligado, ela é mais fácil. Então, pode ser que ela seja bem mais rápida que uma sucessão ecológica primária. Porque a sucessão ecológica secundária, ela vai ser num local onde já existia essa vida, ok? Então vamos para as fases de uma sucessão ecológica, que vai ser, obviamente, dividida em ecese, série e clímax. Então vou preparar o quadro aqui, deixar os três estágiozinhos e a gente vai comentar sobre eles. E, obviamente, dentro de uma sucessão primária ou secundária, ok? Então vamos lá ajeitar o quadro. Então aqui, ó, você tem 3 estágios de uma sucessão ecológica. Você tem ecese, série ou série, que é o estágio seral, e clímax. Quando você tem aqui a ecese, essa daqui, ela é geralmente quando ocorre a instalação de uma comunidade pioneira. Então, é quando você tem o processo de instalação de uma comunidade pioneira. Logicamente que não existe um determinante para você dizer, olha, a ecese acabou e agora já tem a série, exatamente naquele momento. Não, mas aqui você entende que, isso para questões, né, para você ficar ligado, aqui você entende que ocorreu a instalação, que tem as intempéries, a matéria inorgânica está se transformando em matéria orgânica pela primeira vez, então isso é muito comum numa sucessão primária, tá? Pode haver ecese numa sucessão secundária? Pode. Como? Por exemplo, vamos supor que um ambiente seja completamente queimado. Bom, se ele for completamente queimado, ora, a espécie que chegar naquele local agora para colonizar, ela vai ser dita espécie pioneira. Então ela vai chegar e vai colonizar do comecinho aquele processo. Mas já existia vida anteriormente? Sim. Então sucessão secundária. Não, foi uma atividade vulcânica. Ah, então vai ocorrer a ecese porque a espécie pioneira está chegando, mas ela é uma sucessão ecológica primária. Entenderam o que é ecese? Ela pode estar presente tanto na sucessão primária quanto na secundária. Não é isso que vai determinar uma ecese. O que é que determina a ecese? As espécies que compõem esse estágio. Então são espécies pioneiras, não precisa ser só gramínea e líquen. Pode ser gramínea, líquens, pode ser pequenos vegetais, então nesse caso briófitas, musgos, pequenos insetos que chegam naquela região. Dá para saber exatamente quando eu passei para o estágio seral? Não, isso vai requerer obviamente um grande estudo, que a gente não faz dentro do ensino médio. Porém, isso daí você pode perceber facilmente em uma questão. As questões, novamente eu digo, estão aqui embaixo para você fazer, você vai perceber que é fácil identificar um estágio de ecese e um estágio de série, tá? Quando essa comunidade ela evolui, mais espécies chegam, já está havendo competição, já está havendo predatismo, herbivorismo, então as relações ecológicas já estão, obviamente, sendo estabelecidas, aí você percebe que esse estágio já é um estágio seral. Então você já tem uma série, então essa comunidade, esse ambiente, ele já está evoluindo, ele já está realmente se instalando, já está conseguindo chegar ao processo de homeostase, que seria o equilíbrio. Mas essa homeostase só chega na comunidade clímax, ok? Que aí, obviamente,
todos os processos de relação ecológica estão instalados, as espécies já estão adaptadas, já tem a curva de crescimento da dinâmica de população, lembra da aulinha? Então, nesse caso, quando você tem todo o processo de homeostase, que é um equilíbrio dinâmico, aí você tem uma comunidade clímax. Hoje a gente tem deserto, você tem aqui no Brasil, vamos lá, Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Atlântica, tudo isso daí são comunidades clímax. Tá? Você tem instalado toda a comunidade, você tem as relações, elas já estão bem adaptadas àquele ambiente. Ah, mas vamos supor que a galera, por exemplo, está devastando aí a Amazônia, verdade, triste, mas verdade. Quando ela devasta, aí você tem ainda gramíneas, você tem alguns pequenos vegetais, você tem arbustos, você tem que pode ficar na região inferior, pode. Mas se ele queimar aquilo ali, aí você vai chegar e identificar qual é o processo de sucessão secundária que vai ocorrer. Pode ser que ele tire só alguns vegetais e aí ela volta para o estágio seral. Pode ser que ela queime, um homem queime, aí devaste tudo, queime, então você acabou com tudo. Então ela vem para o estágio de ecese. Obviamente, se começar do estágio de ecese e for avançando, você vai demorar bem mais tempo para o clímax. Se você, no caso, está no estágio seral e for avançando, logicamente que vai demorar bem menos tempo do que o anterior. Tranquilo? Então, esse é o processo de sucessão ecológica. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma imagem, vou jogar aqui e vou falar sobre o processo de sucessão ecológica primária e secundária, diferenciando bem os dois para ficar bem firme na tua cabeça, tá bom? Então, vamos lá, desce aí a imagem. Se você observar essa imagem, você vai ver que tem uma sucessão ecológica primária, tem uma rocha nua. Se essa rocha está nua, o que é que acontece? Ela não tem seres vivos. Então começam a aparecer líquens, musgos, gramíneas. Os líquens, por exemplo, que é a associação de algas mais fungos, como a gente falou, eles vão começar a liberar o quê? Ácidos para degradar a rocha, pegar a matéria inorgânica e aí sim formar matéria orgânica. Então eles começam a se instalar no ambiente e nós podemos chamar de espécies pioneiras. E aí você vai instalando uma comunidade diferenciada. A primeira comunidade, essa de rochas e líquens, com gramíneas e musgos, é uma comunidade pioneira. Ela é ecese. Ela vai evoluir para o estágio seral, para o estágio de série. Então, quando você tem ervas, arbustos e floresta jovem, você já começa a ter a formação de uma ecese, até que ela chega na floresta madura e consegue sim partir para uma floresta clímax. Gente, isso daí não acontece em 2 anos, 10 anos não, tá? Então são milhares de anos, lembrando que milhares não são milhões. Então milhares de anos aí para que ocorra esse processo de sucessão primária, ok? Já passando para essa outra figurinha, você vê que existe um ambiente onde ele já está com sua comunidade, ele sofre alguma intempérie, que pode ser por ação do homem, pode ser natural, uma queimada natural, uma atividade vulcânica que destruiu aquela região. E aí, logo depois, se instala uma comunidade pioneira ou uma comunidade de ecese. E aí ela vai evoluir a partir disso daí para uma comunidade clímax. Por isso que a gente falou que uma sucessão secundária pode, atenção, pode ser mais rápida do que uma sucessão primária, ok? Puxa a imagem aí para mim de novo. Então, a gente encerra aqui essa aulinha, tá? A aulinha de sucessão ecológica, a parte de ecologia. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente aí no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, que é legal, porque aí você sabe que o vídeo realmente está tendo uma visibilidade boa e vocês estão gostando das aulas, ok? E para quem é aluno do curso, cacete, exercício, tá? Já pode fazer o exercício de fixação que está aqui na plataforma, beleza? Então valeu, um abraço e até a próxima.